Boa noite a todos. Meu nome é Andréia. Estou aqui para a gente fazer uma reflexão, né? Mas vamos fazer uma prece para a gente iniciar? Então vamos sentir a energia do ambiente, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, obrigada por esta noite, obrigada por estar recebendo essa energia deste lar. Esteja conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Então vamos lá. Ficou para nossa reflexão do livro Vinha de Luz, Tu e Tua Casa. Aí, nesse momento, antes da leitura, eu gosto de fazer uma reflexão sobre o tema. Primeiro, o tema, o que está passando para Andréia? Tu e tua casa. O que Emmanuel está trazendo, né, sobre o seu olhar amoroso, o Evangelho? Quando eu pensei tu e tua casa, eu pensei a Andréia e a minha casa, o meu lar. Mas também tem algo muito precioso dentro deste lar, da minha casa, o meu lar íntimo. Então, nós podemos fazer aqui duas reflexões: o meu lar material e o meu lar íntimo, que é estar aqui dentro, a minha alma, a minha consciência, a minha essência. E os dois têm que estar ali juntos, para que nós possamos ter uma harmonia dentro de um ambiente. A proposta de Emmanuel, ele está lá em Atos dos Apóstolos, ele fala assim, ó, e eles disseram, ele pegou esse capítulo de Atos dos Apóstolos para falar sobre tu e tua casa. Então fala assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Na hora que a gente lê, crê no Senhor Jesus Cristo, essa palavra é muito forte, crer. Às vezes nós falamos e não entendemos a força que é quando nós falamos, crê, confia no Senhor Jesus Cristo. Faz um convite para que a gente possa confiar. Se entregar, creia nele, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Esse salvo está falando o quê? Para que a gente saia de um momento extremamente negativo, aonde a sombra nos toma a consciência, os pensamentos, e aí você crê no Senhor Jesus Cristo, crê no seu evangelho, crê na sua palavra, que você será salvo. Em que sentido do salvo? De estar bem, porque Emmanuel fala que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Andréia, como que eu posso atingir a minha saúde plena, mental, física e espiritual? É a harmonia da alma. Como que eu consigo encontrar essa harmonia da alma? Quando nós conseguimos entender e executar a lei divina. Quanto mais nós nos afastamos das leis de Deus, as leis divinas, mais adoecemos. A alma adoece. Quanto mais nós entendemos, nos esforçando para executar a lei divina, acontece a harmonia da alma, acontece a saúde que tanto nós queremos. Esses dias eu estava com um rapaz fazendo uma entrega na casa onde eu frequento, a casa da irmã Rosália. Aí eu tinha que assinar, e aí ele colocou um áudio de uma pessoa, estava assim do meu lado com o celular, estava alto, e ele colocou naquele 2 vezes mais, falar mais rápido. E eu assinando, um rapazinho que devia ter uns 20 anos de idade, né? Eu falei, meu filho, se soubesse como isso é ruim. Porque quando nós somos hiperativos e colocamos aquele áudio todas as vezes, várias vezes ao dia, aquela aceleração, o que faz a nossa mente? Ela reproduz aquilo que nós estamos ouvindo. Aí ele olhou assim, pois é, mas eu tenho pressa.
É muita coisa para fazer, eu não consigo escutar o normal, o devagar, o normal, o certo. Eu falei, tem pressa, mas como fica a sua saúde? Ele olhou, não sei. Eu falei, pois é, hoje você tem 20, mas amanhã terá 50, terá 60, terá 70, terá 80. E como ficará a sua saúde mental? Porque é o que nós buscamos, a saúde do equilíbrio. Então, são coisas pequenas, diárias, que vão provocando em nós uma aceleração constante. Então, nesse capítulo de Atos dos Apóstolos, nós precisamos entender, primeiramente, sobre crer no Senhor Jesus Cristo. Faça uma pergunta muito íntima no seu coração, principalmente à noite. Eu creio. Mais à frente, está assim o texto. Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho, que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Eu coloquei discípulo em azul, quando ele fala novos, porque os primeiros eram chamados de discípulos, aqueles que estiveram com Jesus. Depois, o termo foi cristão. Mas o início era discípulo. E Jesus, como o grande pescador de alma, pescou aqueles 12 primeiros. Depois vieram mais. E nós somos discípulo. Porque discípulo é um aprendiz, é um aluno. E nós precisamos ter o mestre. E ali a gente elege o nosso mestre. Quem é esse mestre? O mestre Jesus. Esse discípulo, ele precisa disciplinar-se com os ensinamentos do mestre. O interessante é que isso acontece com o mestre, por exemplo, se a gente tiver um mestre, um professor, medicina, nós obedecemos o professor, obedecemos o mestre o jovem de capoeira, de judô, e ali ele vai se disciplinando, e não é diferente com o nosso mestre Jesus. Se disciplinar o pensamento, as atitudes. Então, o mestre é disciplina. O interessante é que disciplina e discípulos vem de uma língua latim, discípulos. Então, nós entendemos que disciplinar é aprender, aprender é disciplinar. Por isso que muitas das vezes a gente tem certa dificuldade de quebrar algumas rotinas, porque a disciplina não é fácil, é um suor danado. Se disciplinar, por exemplo, eu não vou mais falar mal de certa pessoa. É vício. Falar demais é vício, não é por maldade não, é coisa humana. Nós estamos numa luta terrível de vencer essas coisas. De olhar sempre para o lado negativo, para lastimação, para reclamação. E aí eu preciso me disciplinar. Esse espírito que é extremamente ainda imperfeito, eu tenho que trazer a disciplina. E assim foi o Mestre Jesus com seus discípulos. Só que assim, quando a gente vê a parte do Evangelho, Novo Testamento, aquilo ali não fica longe da gente. Tudo aquilo que os discípulos passaram, Pedro, Mateus, todos, está deixando ali o seu ensinamento, o que eles vivenciaram, o que eles executaram, trazendo para a gente um exemplo para que fique para sempre. É tão interessante, né, que Jesus falou assim, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais, olha a palavra, jamais passarão. Se a gente for pensar como espírita, esse dia eu estava imaginando, né? As reencarnações. Aonde está Herodes? Mas não sabemos. Onde está Napoleão? Onde estão todos aqueles grandes que fizeram história? Todos. Os maiores, onde estão?
Eu fiquei analisando, pensando e tentando buscar. Claro que deve ter algum que tem uma psicografia, né? Está em Júpiter. Mas onde estão? De nome. Nós não sabemos, não temos certeza. Mas onde está Jesus? Entende como ele veio para nos transformar e modificar? Jesus falou que quando dois estiverem reunidos, lá ele estaria em prece. Então aqui, ele está aqui. Ele disse que está dentro de nós. Ele é ação. Então cada pessoa que a gente alimenta, quando entrega algo, quando fala, ele disse que era ele que estaria fazendo. Então nós sabemos aonde está Jesus. Olha como esse mestre mexe com a nossa essência. Minhas palavras jamais passarão. Então ele fala assim, ó, então esse discípulo, ele nos chama discípulo, né? Encontramos discípulos novos, então vamos lá, somos nós. Mas precisamos entender essa palavra discípulo, o que ele representa, qual é o meu papel como discípulo. Porque o discípulo, ele tem que ouvir Jesus. Nós ouvimos? Isso é uma perguntinha íntima para cada um. Ouvir Jesus, ouvir a palavra de Jesus, é como se fosse assim, um pão, um alimento para um irmão extremamente faminto. Fome. Não é aquela fomezinha do almoço para a tarde, não. Que passa dias sem comer. O faminto da palavra. É essa visão que a minha alma deseja ouvir a palavra de Cristo. Ser o alimento para quem tem fome. Ser a água para quem tem sede. Ouvir Jesus. Mas também só não basta ouvir Jesus, o discípulo. Ele tem que aprender com Jesus. Porque às vezes nós vamos ouvir, entra aqui e sai. E não entra aqui, não fica aqui. O aprender é o que marca a gente. Tanto que nas escolas, quando nós executamos, nós aprendemos. Quando nós fazemos tarefinhas, né, trabalhos, apresentamos trabalho, nós colocamos isso, interiorizamos isso dentro de nós e não esquecemos. Então, todo discípulo quer aprender com Jesus. Ele necessita aprender com o mestre. Então, nós precisamos aprender. Eu fiquei pensando em Pedro. Jesus estava falando para a multidão, no mar da Galileia, até a noite, se afastou, foi para um monte orar. E pediu para os discípulos entrar no barco e ir para o mar. Imagina aquele breu, porque não tinha lâmpada, para o mar. E Jesus orando. Aí daqui a pouco começa a tempestade. Você imagina? O barcozinho não deveria ser um barco na época das grandes navegações. É um barco simples do pescador. Mas estava lá Pedro, Tiago. Pedro era o mais velho, pescador. Daqui a pouco Jesus anda sobre as águas. Você imagina aqueles homens simples, pescador, simples igual a gente, pedreiro, pescador, sem conhecimento. Olha a grandeza do Mestre Jesus de escolher as pessoas simples, porque muitas das vezes aqueles que são grandes não trariam tudo que eles trouxeram para a gente. Já é o copo cheio. E aí Jesus anda, e Pedro, mestre, eu quero estar com você. E Pedro sai do barco, anda um pedaço sobre as águas e afunda. Jesus fala, né? Homem de pouca fé, mas ergue a mão, segura o braço, segura a mão de Pedro e traz Pedro. Entende como Pedro queria aprender com Jesus? Aquele aluno, aquele aprendiz, quando viu o seu mestre, o seu professor, andando sobre as águas, o discípulo quer aprender. Você imagina? Jesus curou
paralítico de nascença, gente. Cego. E aqueles homens simples viram aquele milagre acontecer. Imagina como o coraçãozinho não bate forte e fala, mestre, eu desejo aprender com o Senhor. Então, o discípulo que somos nós, precisamos ouvir, aprender e também executar. Porque senão nós só iremos ser seguidores. Nós vemos de uma época de Cristo que éramos seguidores realmente. Somos seguidores. Mas o seguidor em ação, de sede de conhecimento, de realização, aquele momento de Cristo, muitos ouviam Jesus, muitos iam atrás apenas da cura do corpo, outros se encantavam pelo magnetismo da palavra, outro era fome, outro estava todo mundo indo, vou também, é curioso. Mas hoje o chamado dos discípulos é: siga-me, vem e segue-me e faça. Então, no momento, o discípulo ele precisa colocar em ação tudo aquilo que o mestre orientou. Esse discípulo somos nós. Então, ele fala assim, ó, que se sente profundamente isolado no centro doméstico, dentro de casa, no capítulo da crença religiosa. Aí, mais à frente, afirmam-se absolutamente sós. Botei ali, absolutamente sós. Como que nós estamos dentro de um lar, apesar de uma certa dificuldade sobre a crença religiosa, nós sentimos sós. Apesar da doença, da dor, do sofrimento que bate na porta de todos, a gente se sentir só. Não deveremos mais sentir esse só. Apesar de pessoas que nos cercam com grande dificuldade conosco, né? Nós não podemos nos sentir só. No momento que eu me sinto só, vem a depressão, vem as angústias, pensamento negativo. Então, quando a gente afirma que somos absolutamente sós, sob um ponto de vista da fé, nós somos frágeis. Aí que está o convite do Emmanuel, de falar, tu e a tua casa material, minha casa espiritual, no momento que eu me sinto só, alguma coisa está estranha dentro do meu lar íntimo. E alguns despercebidos de exames sérios tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que o cercam. Então, é a problemática familiar. Se incomodam, se sente só, porque nós não conseguimos observar, fazer um exame sério. Por que aquela pessoa, aquele familiar está desta maneira, convivendo dentro desta família comigo? Por que nós reencarnamos em lares extremamente difíceis? Essa é a proposta. Se reporta-se à zombaria, que é vítima, aquele outro que acusa, familiares ausentes. Então, na hora, por exemplo, que eu faço culto no lar, eu me sinto só, porque eu chamei o fulano, o filho, isso, aquilo, e eu começo a criar dentro de mim uma sensação de intriga. Porque ele não me acompanha. Porque ele não está fazendo o que eu desejo. Olha o ego. Não conseguimos respeitar o tempo do outro. Esse é o convite. Nós não somos iguais. Filhos não são nossos. É um empréstimo. Difícil uma coisa dessa. A gente quer passar, né, a autoridade de Deus ao nosso filho, que às vezes está mais velho. Quando é criança pequenininha, a autoridade é nossa. Mas quando, a certa idade, você já fez tudo com uma criança na evangelização, você vai colher. Então, muitas das vezes, nós nos tornamos tiranos.
com familiares em casa que não compreende a sua crença religiosa e a gente se sente magoado, triste, perdendo tempo e energia em trabalho no bem. Nós só conseguimos tocar as pessoas pelo exemplo. Quando o filho observa a mãe orar nos momentos mais difíceis dele. Quando a mãe abençoa o marido. As tarefas também, por exemplo, trabalhos no bem, fora de casa, isso é exemplo. Isso é exemplo. Eu faço o acolhimento fraterno, né? O atendimento fraterno. Eu escuto mães que trazem uma problemática muito séria de agressividade entre mãe e filho, mas filhos já com 25 anos, 30, porque eles não acompanham na igreja, porque eles não vão fazer isso, porque eles não gostam. Eu perguntei, mãe, você ofereceu a oração quando era pequeno? Ela, não. Não. Você nunca orou com seu filho na cama? Ela, não. Agora, com 25 anos, você quer que seu filho, de uma hora para outra, conheça o evangelho desta maneira? Você está adoecendo e ali criando uma inimizade já nesta vida, porque a agressividade é constante. Então, é educacional. São colocados dentro da nossa família as pessoas com a problemática para que nós possamos entendê-lo, acolher, orientá-lo, mostrar o caminho. E acreditar que apesar daquele irmão que faz zombaria, que acusa, que não quer oração, independente de religião, são filhos de Deus e que não estão só, estão sobre a guarda de Cristo. Estão sobre a guarda do seu mentor espiritual. O mentor espiritual é um espírito muito mais evoluído do que eu. Por isso que ele me acompanha durante as minhas vidas. É ele que me fortalece. É ele que tem esse contato, às vezes, direto com algo muito maior para que me possa fortalecer. Nós não estamos soltos dentro de um lar. Você imagina se uma casa tem 5 pessoas... São 5 mentores. Anjos te protegendo sempre. Entre eles não há briguinha. Entre eles há diálogo para poder aquela família ter um maior entendimento. Então ele fala assim, ó, tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhe enfeitam a zona intelectual. Então, na hora que eu começo a ter essa incompreensão, começo a gastar energia de brigas, pensamentos, agressividade, é porque dentro da minha zona intelectual, que é o coração, que é a consciência, que é a minha alma, não está revestida do evangelho. De entender que aquele irmão, aquele familiar, aquele pai, aquela mãe, aquele filho querido, amado, está no tempo dele. Quando nós aprendermos que cada um tem o seu tempo espiritual e que Deus está a orientar, vai nos tirar um peso que nós carregamos nas costas. Pode ser até de um amigo. Porque nós desejamos e não conseguimos entender que talvez nós tenhamos uma problemática na crença religiosa, ele na crença religiosa, mas a Andréia na raiva, no vício. Eu também tenho problema. Não só aquele que está com dificuldade de ouvir o evangelho dentro do lar. Por isso, o convite é para que nós... Os adultos responsáveis começamos a pegar a criança. Tem casa, eu acho que aqui do Ramatiz, tem algumas casas que começam já a evangelizar a mãe e o bebê já na barriga. A criança nasce, a mãe traz. E começa a evangelização. Doses homeopática, porque mais tarde não vem a dúvida, as dores, para que mais tarde a gente possa sentir mais.
Esse é o convite, mas nunca é tarde para orar. Se aquela pessoa está com dificuldade, você não tem acesso a ela, ela não te ouve, tem alguma coisa que... Ore. Orar é o remédio. Não vão te ouvir. Vai piorar a situação. Afaste, silencie. Faça a sua prece mais fervorosa, mais sincera, mais amorosa, por aquele que ainda não compreende, mas que mais tarde irá compreender. É o tempo deles. Vocês imaginam a bênção que é um filho, eu falo filho porque a gente começa desde pequenininho, né? Cair num lar onde a mãe tem uma crença religiosa, mesmo ele, vamos assim dizer, um espírito mais rebelde, é um presente de Deus para aquela criatura. Em vidas passadas fez coisas muito piores e está colocando aquele momento, o momento de conhecer o Evangelho de Jesus. Então não é o momento de agressividade. Por que salientar os defeitos alheios? Por que a gente tem que ficar remoendo, pensando nos defeitos do outro? Se a gente fizer uma análise, nós temos muitas coisas para consertar. Muitas coisas. Muitas dificuldades. E direcionamos força, energia para consertar o outro. Nós orientamos e nós damos exemplos. O exemplo arrasta. Arrasta. Porque muitas das vezes não será a palavra. Então ele fala assim, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta. O que é essa bondade oculta? A bondade oculta é a oração oculta para aquele que está naquela situação. A bondade oculta é quando você vê que aquela pessoa está numa situação assim mais agressiva e você faz um prato do que ele mais gosta. Começa a acalentar aquele ser. Fazer até que ele sinta, apesar de materialmente, que ele é amado. Diga para a pessoa que você o ama, que você deseja bem. Na hora que você convida alguém para um culto no lar e ela fica meio assim, não, eu estou te convidando porque eu te amo, porque eu gosto de você, mas é só um convite. E vai fazer a prece. E repita de novo. Não, eu tenho que convidar. Eu falo isso. Eu tenho que convidar. Eu não posso fazer um culto no lar sem convidar quem está aqui. Aí eu falo, como é o evangelho, é uma prece ali rápida, de 20, 30 minutos, eu gostaria de te fazer o convite para estar junto comigo, para orar. Mas não tem importância, é porque eu gosto de você. Aí quando a gente gosta, a gente quer levar a palavra de Cristo. Eu fico em dose homeopática. Dose homeopática, levando um tempo, até que um dia ele fala, eu aceito. Eu aceito, tranquilamente, sem criar problemas. No lar onde existe uma só pessoa que creia, confia sinceramente em Jesus e se lhe adapta aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade da elevação. Olha só que espetáculo isso. No lar onde exista uma só pessoa que está orando pelo lar. Suprema claridade para elevação. Uma só pessoa, como se fosse um tronco, com vários galhos. Apesar que nessa época, aqueles galhos tudo seco, tudo retorcido, sem folha, seco, aquele tronco está tirando água não sei de onde. E alimentando aqueles galhos, aquelas folhas, e não morre a planta. Aí daqui a pouco surge as bênçãos divinas. Começa o quê? A florir. Tem algo muito bacana que nós precisamos entender, uma frasezinha que eu acho linda.
florir aonde Jesus te plantou. Se Jesus te plantou nas dificuldades, florir neste local, porque é o local do seu aprendizado. Florir aonde Jesus te plantou. Às vezes a gente não vê flores no nosso caminho porque nós estamos lutando contra e botando pedra e andando descalço. Quando a gente começa a florir, entender que aquele local é o local para Andréia crescer com todas as dificuldades, porque eu sei que não é fácil. Mas eu preciso florir. Aonde Jesus acha, se Andréia, teu local é esse. Eu fui católica, não sou de berço espírita. Depois de uma certa idade, eu quis saber, quis vivenciar algo que a doutrina espírita me acalmava a alma. Mas a minha base religiosa, minha mãe quem deu. Sobre Deus, sobre caridade, foi minha mãe. Mas minha família não é espírita. Alguns católicos, a maioria evangélica. Para falar a verdade, eu não sou nem goiana, eu sou carioca. Olha só onde eu estou florindo. Tem hora que me dá até uma dor no coração, porque eu gostaria até de florir dentro da minha casa, lá. Estou sozinha aqui no Rio, em Goiânia. Casada, filhos, né, aqui. Mas a Andréia, a família sanguínea, está lá no Rio. E Jesus vai para cá, vai para lá, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, para a esquerda, estou aqui. Andréia, você vai florir aonde eu plantei. E ali algumas vezes tem algumas coisas que família é família, né, gente? Família só muda de endereço. Tudo igualzinho. Aí fala assim, Andréia, você só faz caridade para os outros. Né? Dentro de casa, não. Olha. Já pensou uma coisa dessa? Dói, não machuca, né, a gente? Muito. Absurdamente. Porque a gente doa tudo aquilo que precisa, porque eu sei minha consciência é tranquila, eu durmo no travesseiro, fico tranquila, não me dói. Estou fazendo tudo o que é possível, tudo o que eu posso. Eu vou perder minha saúde mental por uma pessoa da minha família que não consegue entender o sentido da onde Jesus me plantou? Não vou. Eu falo, Jesus me plantou lá. Então, por isso que nós precisamos amadurecer o nosso pensamento, amadurecer e ver a importância de estar num ambiente que é agradável ou aquele difícil. E ali ter a maturidade de compreender as dificuldades de cada um. Para não te ferir. Não é ferir o outro, ferir a gente. Então, assim, no momento, olha que interessante, no momento que muitos da minha família estão passando por dificuldade de doença, dores, por dificuldade, eles pedem a oração. Ligam, pedem, e a gente faz. Porque aí é que eu sinto que eu ainda sou aquela árvore, daquela raiz que parece ser seca, mas no momento eu começo a florir. Os meus galhos familiares começam a ter folhas. Rosas, plantas, flores, de tudo que é cor. Eles me compreendem daquilo que eu estou executando, não daquilo que eu estou falando. Não importa que os progenitores sejam descrentes, não importa. Que os irmãos se demorem endurecidos. Nem interessa a ironia, a discussão áspera ou observação ingrata. Não importa. O que importa é você ser bom e fazer o bem. Ter a consciência tranquila. Não é fácil seguir caminhos de Cristo. Não é fácil. Você escuta o tempo todo. Você deixa a casa. Você vai lá fazer caridade. Você não faz isso, não faz aquilo. Não importa. É eu estando bem com a minha casa íntima, essa casa material, ela floresce. O cristão, onde estiver,
encontra-se no domicílio das suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Todas as vezes que a gente trabalhar no bem, conseguir se entender, se amar, nós teremos convicções regenerativas. A gente se ilumina para que possa ser luz na vida de outro. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Olha aí, a árvore. Basta um tronco, sustenta toda a casa. Uma pedra angular, que é a base, equilibra um edifício inteiro. Então, essa base tem que estar forte, ter que crer no Senhor Jesus Cristo. Essa base tem que crer, confiar no Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa dentro do lar, ter a palavra que acolhe, ter ouvido de ouvir, silenciar perante as injustiças. É essa que é a pedra angular que equilibra um edifício inteiro, a casa. Não te esqueça, pois, de que se verdadeiramente aceita o Cristo e a Ele te afeiçoa, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Então vamos lá? Não esqueça, quando a gente crê em Cristo, vai se afeiçoar pelo Evangelho, você terá ali a proteção, tu e a tua casa. Está no livro Jesus no Lar, com Chico e Neio Lúcio. O lar é uma escola das almas. Não tenhamos dúvida disso. O lar é a escola das almas. Todo tipo diferente, somos diferentes naquele lar. Um mais amigo, um mais revoltado, um mais caridoso, outro nem tanto. Tudo convivendo, para que um possa auxiliar o outro no seu crescimento. O templo onde a sabedoria divina nos habita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade, da humanidade, amar o próximo como a si mesmo. Então, o templo onde a sabedoria divina nos habita, tem que ter uma sabedoria, a nossa e a de Deus, para saber conviver. A família não é competição. A família é para cooperação. Discípulo é pacificador e pacífico. O pacífico é aquele que ama, não é apaziguador. O apaziguador, ele fala assim, não, olha, veja bem, vamos parar, parece comer com medo. Só vai apaziguar. O pacificador não. Ele vai regenerar o amor, a paz, pacificador. E o discípulo, ele é pacificador e pacífico. Quando nós somos pacificador e pacífico, quando nós somos manso de coração, nada disso que uma família passa irá nos trazer desarmonia, perda de sono, depressão, angústia, porque dentro do meu espírito ele é pacífico e pacificador. Ele regenera a paz de um ambiente. Vamos lá? Pacificador, que sejamos pacificador, é o que regenera a paz de um ambiente. Não devemos ser passivos, diferente de pacificador. Passivo é aquele que não tem iniciativa. Não é pacífico, não é passivo, é pacífico. Para que nós possamos realmente vivenciar Jesus. Que Deus possa nos abençoar sempre. Que o nosso lar seja abençoado, apesar de todas as dificuldades, todas as lutas, mas que seja aprendizado, que seja bênção divina em nossa vida. Eu chamo de Calvário abençoado. O que é um Calvário abençoado? É a luta que nos modifica.
É a luta que faz com que a gente saia daquele laguinho parado ali, daquela água. Não é. É o que faz com que a gente modifique o pensamento, que a gente vai à luta, que a gente se modifique e que a gente seja feliz. Porque Jesus quer a gente feliz. Deus fez a gente feliz. Que sejamos luz nesse mundo. Que assim seja. Eu não sei se a turma do magnetismo, do passe, é passe coletivo? Para eles? Eu vou fazer então uma leiturinha até chegar aos... Pode? Para chegar aos magnetizadores, tá bom? Tem assim, eu comprei aqui esse livro, O Essencial, Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel. Um livrezinho que, assim, que eu gosto muito de Emmanuel. Emmanuel fala do Evangelho, né? Tá assim, ó, amor em ação, paciência, ó, tudo a ver com o nosso tema aqui, ó, paciência em verdade, é o amor em ação. Todo bem traz por si paciência na base. A semente no solo aguarda tolerância. Olha, a semente no solo, semear coisas boas. Aguarda a nossa tolerância perante a dificuldade. A árvore pede amor a fim de produzir. Então, florir aonde Jesus plantou. Que a paciência em nós seja calma em trabalho. Paciência perante o trabalho. A grandeza do mundo é a paciência de Deus. Que possamos ser pacientes, como Paulo de Tarso nos orientou. Então vamos fazer nossa prece para poder... É um momento de comunhão com Deus, um momento de prece. Como nós falamos de tu e tua casa, vamos deixar essa energia invadir a sua casa espiritual, a sua casa, a sua mente, sua consciência. Se houver algum probleminha que esteja apertando o seu coração, agora é a hora de receber o passe magnético que traz a harmonia, o alívio. Então, nesse momento, converse com o nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, que possamos receber esse fluido que nos acalma, que nos tranquiliza nesse exato momento. Essa energia que refrigera a nossa alma. Queremos, Senhor, e precisamos da sua presença. Essa energia que percorre todos os centros de força do coronário, passando pelo frontal, laríngeo, cardíaco das emoções, o gástrico, indo para o esplênico, que é vida, fluido vital, e o genésico recupera toda a parte do nosso aparelho feminino e masculino. Nós somos energia e podemos, com essa energia, curar a nossa própria alma, trazendo o equilíbrio e a paz. Obrigada, Senhor, por tantos cuidados. Obrigada por estar sobre este lar divino, abençoado. Esteja, Senhor, conosco em todos os momentos mais difíceis e nos momentos felizes. Esteja conosco, nos orientando e nos fortalecendo a nossa vida. Que Deus abençoe a todos, que possamos retornar aos nossos lares com muitas bênçãos no coração, com a paz de Cristo. Que assim seja.